Oi, gente fina, elegante, sincera. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, principalmente para quem tá malhando, quem faz esporte, quem sonha em ter aquele corpo todo definido, cheio de músculos. Um corpo esportivo, um corpo atleta é bonito, né, gente? É um corpo que emana saúde. Mas o que a gente vai falar aqui vai ser de uma patologia, um desvio dessa percepção de saúde, né, de corpo saudável. E a gente tem vivido desde os anos 80, 90, principalmente um movimento que começou nos Estados Unidos, começou com fisiculturismo, né? E a gente vê que isso assim de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, nossa, tá assim, cada vez mais, parece assim, é uma moda que não passou. Né? Ao contrário, assim, a gente percebe que tem cada vez mais produtos, mais fórmulas mágicas, né? Mais treinos eficientes, né? Hoje a gente vê muito treino curto, né? Antigamente eram treinos longos, hoje são mais curtos, né? Eles fazem aquele combo ali, aquele treino com várias coisas e dá aquela puxada, né, no músculo, no corpo para dar uma tonificada. Então, isso faz parte da evolução. Lógico, a gente não está ali parado no tempo, fazendo a vida inteira a mesma coisa, né? Então, a gente vai estar sempre evoluindo, descobrindo formas novas, né? De potencializar a nossa saúde, né? Agora, uma coisa é evoluir e outra coisa é a perfeição da natureza. A natureza, ela é perfeita e ela está sempre evoluindo na perfeição. Nós, seres humanos, seríamos perfeitos se não tivesse interferência do nosso ego, né? O nosso ego que desvincula a gente da nossa natureza perfeita, dessa perfeição que a gente vê quando a gente observa a natureza é harmonia, tá tudo interligado, tudo tem um porquê e tudo funciona lindo, né? E por que com a gente, né, do mesmo jeito, né? A gente é mais truncado, né? Levanta, cai, e aí tem que quebrar a cabeça várias vezes para aprender. Às vezes adoece nesse processo, né? O corpo somatiza. Então, a gente vai falar hoje, até engraçado o nome, né? No Way, No Way Man. No Way, no way é uma expressão em inglês, né? Que é como se fosse assim, de jeito nenhum, no way. Só que aqui ligado ao whey protein, que é a proteína em pó, que muita gente usa, né? Principalmente aí nos treinos, nas academias, a gente vê muito isso, né? Às vezes passa na frente de lojas, assim, você vê aquelas vitrines com aqueles potes, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. E o objetivo desse vídeo, gente, é alertar e trazer para reflexão, né? O trabalho de tomada de consciência é um trabalho de reflexão, para você tomar suas escolhas depois. Quem tem que decidir é você. Então, meu trabalho é ajudar as pessoas a despertar a consciência corporal delas para viver em paz com o corpo, para viver com saúde de verdade, que é se livrar dos círculos de doença, né? E viver com essa harmonia, com esse equilíbrio, não ficar mais adoecendo, não ficar com medo de adoecer. Também é muito bom viver sem medo de adoecer, porque você entende o seu corpo, você entende o que adoece e o que fortalece. Esse é o meu trabalho, ajudar as pessoas. Então aqui no Guia Super Saúde eu explico todos esses mais de 20 anos de estudo de várias áreas, principalmente medicinas milenares, para ajudar a gente a chegar nessa super saúde, né? No meu caso aqui, por causa dos super alimentos, que eu vou falar também aqui nesse vídeo. E assim, eu vi uma reportagem um tempo atrás que me deu vontade de falar desse tema. Já é um tema que eu queria falar há muito tempo. Eu já falo alguns vídeos, eu falo um pouco sobre isso, mas agora bem focado mesmo no uso whey protein. Um atleta, um ex-fisiculturista, né? Ele ficou muitos anos mesmo, ficou mais de 15 anos como profissional. Então era o meio dele, né? Ele viu muita coisa ali dentro. E aí, o discurso dele muito parecido com o meu, né? Assim, com a visão, né, que eu tenho sobre o uso do whey protein, que é baseado nos meus estudos também. E eu vou fazer uma mistura aqui, né, do que ele comenta, que é uma reportagem até em inglês, do que ele fala e do que a gente já sabe na medicina natural sobre isso, né? E aí, vira e mexe, você vai me ver olhando, eu vou dar uma lida alguns trechos que ele colocou que eu achei muito legal. Algumas informações que ele colocou. Então, por exemplo, ele vai falar muito sobre a indústria, como a indústria opera, né?
Então, quando a gente pensa em whey protein, a gente tem que pensar o seguinte, gente, tem uma indústria por detrás disso, que inclusive ele fala na reportagem que essa indústria, ela vai patrocinar, né, os atletas, os esportistas que usam whey protein, ou que usam esses produtos, né, as proteínas em pó, e aí vão patrocinar eles, né, nos treinos, eles vão viver disso, né, então eles vão viver de academia. E aí eles recebem para isso dessas empresas, e aí tem todo o lobismo que já vem se construindo há muito tempo, e essa ideia de que sem proteína você não consegue ter músculo. Principalmente assim, tem que ter um consumo exagerado de proteína. Tem que ter muita proteína para você poder ganhar músculo. E a gente vai descobrir aqui nesse vídeo que não é verdade. Isso é um lobismo, porque é uma indústria. Então a indústria ela quer o quê? Ela quer faturar. Então tem que fazer, consumir mais. E aí a indústria, olha, a indústria farmacêutica, indústria alimentícia, a indústria de suplementos esportivos, tudo é indústria, tudo só tem objetivo, é lucro e a curto prazo. E a sua saúde? A sua saúde fica para depois, meu bem. Não tá ali no top 10 das prioridades deles, né? Como diz o Dr. Laí Ribeiro, não vamos matar rápido, senão a gente vai ter processo, né? Mas também não vamos, né? Vamos matar devagar. Não vamos curar, não, porque também não tem ter cliente, né? Vamos devagar. Então eles fazem um produto que vai arruinando a saúde das pessoas aos poucos. Isso serve para remédios, para alimentos industriais processados, e para muitos suplementos esportivos. O que acontece, gente? Vamos falar dessa mentalidade. Tem essa mentalidade que tem que ter muita proteína para poder ter músculo. Isso vem dessa indústria que vem alimentando cada vez mais isso. Inclusive, quem não come carne, muita gente fala, você tem que tomar cuidado, olha a anemia. Só que as pessoas esquecem que praticamente todos os alimentos têm proteína em quantidades diferentes. Ele comenta aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, que chegar perto aqui do meu computador. Ele comenta umas proporções que eu achei tão legal, que eu tenho essas proporções no meu curso, mas eu falo de uma forma diferente, né? Por exemplo, o alimento, ele é um macronutriente, ele tem várias coisas dentro dele. Então, ele tem proteína, gordura, carboidrato, vitaminas, né, todas, né, água e às vezes álcool. Então, assim, um alimento que você come, digamos assim, derivado de uma planta, né, uma batata doce, um cereal, um grão, uma leguminosa, um feijão, ele vai ter tudo isso em concentrações diferentes e todos eles vão ter proteínas em quantidades diferentes. O que isso quer dizer? Que a pessoa hoje, ela só come pouca proteína se ela comer pouca caloria e pouca diversidade. Então, a pessoa vai ficar comendo ali muita coisa à base de farinha, né? Muita comida processada que tem muita farinha. Ali ela tem o risco mesmo de estar desnutrida, não é só em relação a não ter proteína, mas estar desnutrida como um todo, né? Enquanto que uma pessoa que tem uma alimentação, digamos, fresca, viva, comida viva, a comida viva, você vai lá no sacolão, você tem comida viva. Isso é comida viva. A planta está ali olhando para você, brilhando, linda, de preferência sem pesticida. Isso é comida viva. Então ela vai trazer todos esses nutrientes que o corpo precisa. E é assim que a natureza funciona há milhares de anos. Agora vamos pensar aqui comigo. Imagina, você vai, ao invés de ter essa variedade de comida viva, alimentos vivos ali frescos, né? Que você pode preparar depois de várias formas, mas eles a princípio estão ali, integrais, frescos. Você vai pegar um produto isolado, que a proteína em pó é um produto isolado. Então imagina como é que vai ser a digestão disso tudo. Porque o corpo, ele é acostumado a digerir os alimentos como eles são, macronutrientes, ele já conhece essa história. Ele já tem esse relacionamento, ele sabe para que vai qualquer coisa, cada coisa. E aí você vai tomar um produto isolado industrialmente, né? Quimicamente, no laboratório aquilo ali é isolado. Isso já vai interferir na sua digestão. Por quê? Cadê os outros nutrientes? Só tem a proteína. E além de estar isolado, gente, ainda está concentrado. Então imagina, você consegue imaginar? Imagina comigo. Ao invés de ter aquela diversidade, vem uma coisa só e vem muito. Pá!
Imagina aquele tijolo de proteína batendo no seu estômago e no seu corpo, seu organismo como um todo. Então imagina, pensa muito no fígado e rins. Como isso vai sobrecarregar? Porque eles são os filtros. Então, muita quantidade de uma coisa só, imagina, né? A gente vê, vou dar um exemplo aqui básico, assim, bobo. Num show, quando você tem muita gente que quer passar ao mesmo tempo no mesmo lugar, aquilo ali, né? Dá aquela entalada ali e vai dar merda, vai dar problema. Mesma coisa no nosso corpo. Quando não tem essa diversidade, as coisas não vão sendo digeridas no seu tempo. Entra tudo de uma vez, né? E aí vai principalmente sobrecarregar rins e fígado, que são os nossos filtros. Eu já ouvi várias histórias de jovem com 21 anos, gente, fazendo hemodiálise para o resto da vida por causa de proteína em pó, tomando esses produtos em excesso. 21 anos, ficar o resto da vida amarrado numa máquina. Gente, isso é muito sério, isso é muito triste. A gente subestima. E ele fala isso nessa reportagem, né? Que o grande problema é a dosagem. Por isso que eu falei, quem viu no Instagram, eu fiz uma chamada para esse vídeo, que eu falo um pouco como homeopatia, né? Que vai no conta-gota, só que a homeopatia ela vai curar e esses suplementos químicos eles vão matar. Então, tem aquela quantidade diária para tomar, de preferência com uma alimentação viva e variada, da estação de preferência, local de preferência, né? Ou seja, uma alimentação rica. Aí, ao invés de ter essa alimentação variada e a dose correta, o que o povo faz? Que já está na mente que tem que quanto mais tomar, mais músculo vai ter. Então já dá uma bombadinha ali na dose, ó. E todo dia aquela bombadinha ali, ó. Aquela dose além, todo dia aquilo vai somatizando. E é isso que vai provocar o excesso, que vai fazer mal, que vai desequilibrar o corpo. Principalmente se a pessoa não tem uma alimentação equilibrada, como eles falam aqui na França, qui va avec. Né? Uma alimentação equilibrada que vai completar, que vai balancear. É muito importante ter essa alimentação, porque ela vai ter as fibras, por exemplo, que vão frear um pouco ali o processo de digestão, né? Além da riqueza, né, de nutrientes que vão para cada nutriente, gente, o alimento, ele é rico. Ele tem várias coisas, assim, várias cores, imagina, várias cores. Cada cor vai corresponder, né, cada nutriente, cada pedaço daquele alimento, ele vai corresponder a uma necessidade diferente do corpo. Por isso que é importante. Não só as fibras, né, mas todos esses nutrientes. Então a gente tem que se alimentar pensando nisso. Riqueza, riqueza, porque o corpo é rico e o corpo quer riqueza. Então a gente já vive uma epidemia, né, de pessoas doentes que não comem bem. Mas aqui na reportagem ele traz um outro dado interessante, que a galera que consome whey proteína ou proteína em pó cotidianamente, sempre, nos treinos durante muitos anos, essa galera tem mais problemas de saúde do que a galera no geral que já tem problema de saúde. E tem outros estudos que foram feitos nessa reportagem que fala, por exemplo, associa uma coisa que tem que falar, além das doenças renais e hepáticas, né, que é rim e fígado, além do risco de hemodiálise, né, de dar falência nesses órgãos importantíssimos. Ainda tem um estudo que prova, vários estudos, mas ele fala especificamente desse, que prova que quanto mais se consome caseína, que é uma outra proteína que eles usam, né, do whey protein, quanto maior a quantidade, maior o consumo de caseína, mais as células cancerígenas se reproduzem. E o contrário, quando diminui a caseína, a reprodução das células cancerígenas diminui. Olha só. Então isso vai incluir para os homens o quê? Risco de câncer de próstata. E sabendo de tudo isso, porque tudo isso é provado com várias experiências científicas, por que isso continua sendo vendido? Por que continuam botando na nossa cabeça que tem que ter muita proteína, que a gente tem que complementar, porque senão não vai dar? E por que essas indústrias não falam do risco desses produtos para a nossa saúde? Por que eles não falam? Por exemplo, na reportagem, ele fala de 2 amigos dele que eram assim halterofilistas que ele admirava muito, que morreram na faixa dos 40.
Por quê? Várias complicações na saúde por causa da alimentação. Porque além do whey protein, eles vão tomar outros suplementos para melhorar a performance. Então imagine essa bomba. É uma bomba, né? Uma bomba de tudo no corpo, sobrecarregando o coitado do corpo. Que já não basta todas as toxinas do dia a dia, ainda tem que lidar com isso. E o estresse do treino, aquele treino puxado. E o corpo não é nutrido, os sais minerais e os nutrientes não são recompostos como deveria. Então, na verdade, a pessoa acha que está crescendo e está tendo saúde, mas se ela não tem uma alimentação equilibrada, ela só está aumentando a dívida dela com a saúde dela, até a hora que estoura. Pensa bem, né? Se é uma bomba, a gente fala no Brasil, inclusive, que é bomba, né? Para falar desses produtos anabolizantes, né? Se é bomba, é uma bomba para o corpo mesmo, né? Então, tem que ter a base, é uma alimentação variada, rica. Isso é uma base sólida que vai te permitir continuar, além de evitar as doenças, né? Vai fortalecer a sua saúde, vai rejuvenescer seu corpo. E aí você, com consciência, se quiser continuar usando, vai usando respeitando as doses, mas sempre com essa consciência que você tem aquela base ali te sustentando, o que sustenta o seu corpo e os seus músculos é a alimentação viva. E tem uma dinâmica muito importante. Comida viva, o nome já fala, é viva, ela vai te trazer vida. Comida morta, comida processada, extremamente processada em laboratórios, é uma comida morta. Ela vai matar seu corpo aos poucos. Então, fica a reflexão. Eu termino esse vídeo com uma reflexão, além de tudo que foi falado aqui. Por que, né, gente? Por que essa necessidade de ter um corpo assim, né? Será que é o nosso ego querendo competir, se comparar com outro corpo? Essa busca interminável, porque o jardim do vizinho sempre vai ser mais verde? Será que essa competição, a mente competitiva nunca vai ser feliz? A mente criativa, sim, porque ela está conectada com a fonte e ela vai trazer o que é melhor para o corpo dela. Tá na autoescuta, tá ali, ó. Essa é a biótima. Ela tá na escuta e ela tá dando o que o corpo pede, sempre aprendendo e dando o que o corpo pede. A mente competitiva tá olhando, tá comparando, tá sempre querendo ser melhor e acaba sendo levada. E esse mercado, essa indústria aproveita. É a indústria que faz muito, muito dinheiro e a coisa só tem aumentado. E infelizmente não se fala muito nisso. Então fique esperto, fique esperta. Existem formas da gente ter uma musculatura bonita através da alimentação vegetal. Eu trabalho muito com superalimentos. Aqui no Guia Super Saúde tem uma tabela só, tem várias tabelas. Tem uma tabela só de proteínas vegetais, com as concentrações de cada uma delas e o que você precisa, mas é uma forma muito simples para você ter uma ideia de quanto você precisa comer de acordo com o seu peso. Tem outra tabela só de superalimentos, de superfoods, que é a minha especialidade. E com a intensidade deles também, né? O que você pode consumir mais. E outra coisa muito legal são os alimentos alcalinos que sobem a nossa vitalidade, a nossa imunidade, né? Então, uma alimentação mais alcalina, de superfoods, integral, viva, a pessoa, ela brilha a saúde, ela explode saúde. Então, por exemplo, eu tenho me alimentado assim, pelo menos, no mínimo 10 anos mesmo assim, no mínimo. Mas já comecei há 20 anos essa transição. Hoje, eu tenho 45 anos, eu tenho um corpo de menos de 30. Eu olho meu corpo, é o mesmo que eu tinha na idade de 25, cara, 20 anos depois. Porque tem uma alimentação que traz, que rejuvenesce. E o rejuvenescimento é de dentro para fora, não é ficar passando creme na cara. Eu não uso creme anti-ruga. Eu uso óleo de coco e muita babosa na cara. Mas o que me sustenta, gente? É a alimentação que traz essa vitalidade. E principalmente, lógico, você tem um mental de querer estar saudável.
né? Você ter essa vontade de ter saúde. E se você não tem essa vontade agora, isso se desenvolve. Isso se desenvolve de várias formas. O Guia Super Saúde, a primeira parte, o primeiro módulo é só trabalho ali no foco mental para desenvolver uma mente saudável. Porque você tendo a mente saudável é muito mais fácil fazer essas transformações. Você não sente que você está lutando contra alguma coisa, né? E no final das contas, e no final do guia, você sai o que? Desperto, consciente, não cai mais nessas armadilhas. Porque esse tipo de reflexão que eu estou propondo para vocês, você vai viver assim. Você vai viver em modo alerta, não paranoico, alerta, consciente. Você vai sentir assim, não, isso não tá cheirando bem. Já vê de longe assim, não, isso aqui não tá equilibrado, isso não vai me fazer bem. Isso é autonomia, gente. A autonomia dá muita segurança, dá um alívio. Eu lembro, antes de eu ter essa consciência, eu tinha medo das coisas, tinha medo de adoecer, achava que tudo era assim, vai cair do céu. Hoje eu vejo que é algo que a gente constrói ou destrói. A saúde você constrói ou você destrói. Esse uso inconsciente de whey protein destrói. Então, se quiser, faz um resuminho, a reportagem tá aí, o link, e eu vou botar o link de um documentário que eu amo demais, que chama Game Changers, né, mudando o jogo. E aí mostra a galera que malha e que não toma essas porcarias e que não come carne. Mas o que é mais legal do Game Changers, do documentário, são os estudos, as pesquisas científicas, que aí você vê o efeito da carne no corpo. Porque ainda por cima, a gente não comentou sobre isso, né? Mas a galera que toma o whey normalmente come muita proteína animal e isso vai inflamar o corpo. Mas eu não vou estender esse vídeo, que era só para falar do whey protein. Tem nas lives do YouTube, tem uma live falando sobre proteínas vegetais e lá eu entro mais nesse detalhe. É uma aula linda que está disponível de graça, é uma aula inspirada do Guia Super Saúde que está disponível para quem quiser aprender mais e sair desse medo de não estar comendo proteína suficiente, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com quem precisa dessa informação, com quem você ama, para não adoecer, para não ficar, né, sendo levado por essas marés da vida. A vida é muito rara para a gente estragar ela com a mente competitiva, querendo comparar com o músculo, com o bíceps do vizinho. Beijo, gente. Até a próxima.